Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, me chamo Vinícius. Hoje eu vim aqui trazer um sistema de RPG que eu venho jogado há um tempo já com meu grupo de amigos. E eu achei interessante mostrar aqui para o público brasileiro, que eu não tenho conhecimento ainda se ele chegou no público brasileiro, mas eu achei um RPG muito bom, muito fácil de entender, muito fácil de explicar para os outros. E ele tem um sistema de rolagens muito bom. Eu achei que é um dos melhores até agora que eu vi. Esse sistema aqui, Easy D6, né, como eles falam lá nos Estados Unidos. E aqui fica tipo o, o D6 fácil. Esse sistema ele usa, como o próprio nome diz, dados de 6 lados comuns. E ele faz as rolagens dele se baseando em vantagens e desvantagens. O que o mestre Scott, que é o autor, chama no livro dele de boons e banes, que em português fica alguma coisa como bênçãos e maldições. E é assim que funciona. O seu personagem, por exemplo, ele é treinado em algum tipo de perícia. Por exemplo, ele é treinado na perícia de ataque físico, ataque corpo a corpo. Então, por exemplo, cada monstro vai ter a sua dificuldade, né? Ou o mestre pode tirar uma dificuldade da cabeça na hora, se tiver inventado o monstro. As dificuldades vão de 1 a 6, indo de 1, que é sempre uma falha, até o 6, que é sempre um acerto. Aí o monstro tem a sua dificuldade, o mestre fala qual é a dificuldade que tem para alcançar o monstro, e a pessoa vai jogar o D6 para ver se ele alcança. Se a pessoa não tiver uma bênção, que no caso é um boom, ele joga só um dado. Por exemplo, a dificuldade de acertar um monstro é 3. Ele vai e joga um D6. Ó, tirou 3, ele já acertou. Mas, por exemplo, um monstro de dificuldade 3 e o cara tem uma bênção, o personagem tem uma bênção naquela perícia de dano corpo a corpo, ele vai jogar 2 dados. Ele vai pegar, jogar 2 e vai escolher o que deu maior. Por exemplo, os dois saíram 6, só que sempre conta o maior. E tem uma coisa interessante também nos golpes físicos desse jogo. Quando você tira o 6, que é o crítico, o seu dado explode. É como o mestre Scott fala, o seu dado explode, aí você pode jogar outro D6 único para ver se você consegue confirmar o crítico. Você joga ele, ó, se você tirar acima do nível de dificuldade do monstro, por exemplo, esse que eu falei que é 3, você deu mais um dano. Você deu 1, 2. E nesse sistema, o sistema de vida é muito mais fácil de você acompanhar, porque é por acerto, não tem assim número de dano total. Por exemplo, no D&D, que os personagens têm 50 de vida, 60 de vida, aqui cada personagem do jogador tem 3 acertos só. Se ele for atingido 3 vezes, ele morre. Simples assim. E o nível de dificuldade para acertar um jogador é de 3 também. Por exemplo, o monstro comum vai atacar ele tem que tirar 3 aqui, ó. Tirou 3. Então ele acertou o personagem do jogador. Aí entra uma outra rolagem que é muito fácil de usar no jogo, que é a rolagem de armadura. A armadura pesada, como funciona a armadura primeiro? A armadura, se você conseguir tirar um número tal ou maior, que é o número de armadura, você ignora um acerto. Por exemplo, uma criatura, ele dá um acerto toda vez que ele acerta você. E aí, nesse caso, ele te acertou. Você vai e rola. Aí entra os níveis de armaduras, que no caso tem a armadura pesada, a armadura média e a armadura leve. A armadura pesada, você tem que tirar de 4 ou mais no dado para você ignorar o acerto dessa rodada. Esse acerto que o monstro te deu nesse ataque. E você pode fazer isso por cada ataque de monstro. Então, por exemplo, eu estou jogando com um guerreiro. O guerreiro ele usa uma armadura mais pesada. Então você tem que tirar de 4 ou mais. Você vai e joga o dado. Ó, tirou um 6. Por exemplo, eu já ignorei o acerto que esse monstro deu em mim, nesse ataque dele.
Esses aqui são mais ou menos os rudimentos de como é o dano físico no jogo. Mas aí, você me pergunta como funciona a magia. A magia, ela tem um esquema muito interessante também. Vocês viram que essa parte do combate físico, ele é bem tranquilo. Ele é bem de boa de entender. São os boons e os banes, que no caso são as bênçãos e as maldições. As bênçãos, você rola 2 dados e escolhe o maior. Por exemplo, tá tudo saindo igual. O 6. Você sempre escolhe o maior. E a maldição, você rola os 2 dados e escolhe o menor. Rola os 2 dados, esse aqui deu 1, por exemplo. Se você tem uma maldição em alguma coisa, o mestre fala assim, você vai atravessar um rio muito difícil de nadar. E ele vai te dar uma maldição pro grupo. O que é pelo nível de dificuldade do rio. E aí todo mundo rola os 2 dados e escolhe o menor, para ver se consegue passar do nível de dificuldade. Agora falando da magia, voltando, né? Desviei do assunto. A magia, ela é um minigame nesse jogo. Nesse jogo não existe lista de magia. No caso, você escolhe uma escola de magia. Por exemplo, você fala, o meu mago, ele é um mago elementalista de fogo. Ele é um mago que usa fogo. Você pode fazer qualquer coisa que vir na sua cabeça com fogo. Você fala assim, eu quero acender aquela tocha com a minha magia, você vai e acende. Eu quero soltar um fogo no meu inimigo. Eu quero fazer uma barreira de fogo. Eu quero fazer um anel de fogo em volta de mim. Eu quero, entendeu? Qualquer coisa que você pensar que dá pra você fazer com fogo. Você fala assim, eu quero esquentar a espada do meu inimigo para ele deixar a espada cair no chão. Você pode fazer qualquer coisa com fogo. O mestre só vai falar o nível de dificuldade do inimigo, que no caso é por dado. Tipo, os inimigos que tem tem as resistências mágicas mais fracas, ele joga um dado de resistência mágica. Exemplo, joga o dado aqui, ó. Deu 3. Aí vai entrar o minigame da magia, que é, você pode escolher de 1 a 3 dados para jogar, para bater esse 3 aqui. Você pode escolher de 1 a 3, não é necessariamente 3. Por exemplo, se você acha fácil bater um 3, você pode escolher jogar um dado só. Você vai e joga, tirou um 4. Você bateu o 3 dele. Mas, por exemplo, o dado dele tirou um 6. Você fala, nossa, esse dado é difícil. Eu vou ter que jogar 3 dados para conseguir vencer. Pra ver se eu tiro um 6, tirou, conseguiu. Aí você consegue soltar sua magia. Só que aí que tá. Nesses 3 dados aqui, se em um deles você tirar 1, você falha. Se em apenas um dos dados você tirar 1, já era, sua magia falhou. E é assim que funciona o sistema de magia. Então você pode usar a sua imaginação para qualquer coisa usando esse sistema de magia. Por exemplo, o seu mago, ele é um mago que muda de forma. Aí você fala, eu quero virar um elefante. Aí o mestre fala, não, um elefante é um animal muito grande, né? Vão ser 4 dados de dificuldade. Ele vai jogar os 4. Aí vê o número maior, um 6. Aí fala, você tem que tirar um 6 para você conseguir virar um elefante. Você vai, então eu vou jogar os 3 dados para conseguir. E ver, saiu um 6 aqui, mas olha aqui, saiu um 1. Aí sua magia falha. Aí entra uma outra mecânica no jogo, que o mestre Scott ele chama de queimadura mágica, ou de dreno mágico. No caso em inglês é a Spell Burn. A Spell Burn funciona assim, você pode queimar um dos 3 acertos que seu personagem tem de vida, queima um, e você pode cancelar esse dado que tirou 1. E aí fazer a magia soltar. Entende? Você pode fazer qualquer coisa, cara, com esse sistema de magia. É só você ser da escola de magia. Por exemplo, você é um mago de gelo, você pode fazer uma estaca de gelo, você pode fazer uma barreira de gelo, pode congelar o chão para os inimigos escorregarem, pode criar uma chuva de gelo, pode mandar nevar. Entende? Esse é o sistema mágico. No mais, essas são as regras básicas do jogo. Revisando. Testes comuns, o mestre dá a dificuldade e você joga de acordo com o nível se você tem a perícia naquela coisa ou não.
joga um dado. Se você não tiver perícia nenhuma, joga um dado. Se você tiver, você joga 2. Se for algum teste difícil, você joga 2 e escolhe o menor, que aí no caso é uma maldição. E aí o de magia é esse. O mestre vai e joga o dado de dificuldade mágica. Ó, outro exemplo aqui. Se der 1 na resistência mágica do inimigo ou na dificuldade mágica, a sua magia sai automática. Ele joga resistência, ó, deu 2. Aí você decide, ah não, 2 é um número fácil de conseguir. Então vou jogar um só. Ó lá. Sua magia conseguiu sair, deu um 5. Entende? Com esse sistema vocês conseguem jogar RPG infinito. Se vocês tiverem mais curiosidade de saber como funcionam as classes e as perícias que o mestre Scott colocou no livro, vocês podem procurar esse livro aqui. Ele tem para comprar em PDF na internet, porque eu sei que não chega aqui no Brasil se você comprar pelo correio. Mas ele tem por aí para baixar também. Esse aqui eu mandei fazer uma apostila, que não tem como eu pedir, né? Pelo correio, não chega aqui no Brasil. No caso, o pessoal que vende ele não consegue mandar aqui pro Brasil. Então dá uma passada rápida aqui só para vocês verem as classes, como que elas funcionam. Tá aqui, ó, começa no guerreiro, tá vendo? Tem o guerreiro, tem as características do guerreiro, o que ele sabe fazer. Ó, o ordem que é tipo um ranger, né? Um patrulheiro. O delver, que é uma classe que tem nesse jogo aqui, que é de especialista em entrar em dungeons, cavernas, explorar dungeons, cavernas. O bruto, que no caso é o bárbaro, né? Rascal, que no caso é o ladrão. Conjure é o mago, é o feiticeiro, qualquer coisa que você quer usar de magia. O Friar, que no caso é o acólito. Aí tem o Skald, que é o bardo. O Beastmaster, ele é tipo um druida misturado com um patrulheiro. Aí ele tem vários monstros aqui também, monstros autorais dele que ele mesmo criou. Tem várias coisas diferentes, ó, vários atributos. Aí eu faço esse vídeo aqui só para deixar vocês curiosos sobre esse RPG aqui, porque ele é muito divertido. Beleza? Então, bons jogos para vocês. Até mais.